Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho parcial de Ética e Compliance e os participantes do nosso grupo são Ana Gabriela, Guilherme Gonçalves, Júlia Menezes, Roberta Vale e Tauane Tavares. Bom, começando por Compliance, que foi um tema discutido em sala de aula no começo do semestre, Compliance é basicamente o ato de estar em conformidade com determinadas leis, normas e regras. Dentro de uma empresa, por exemplo, é implementado um conjunto de políticas para garantir que suas atividades estejam em conformidade com as leis, regulamentações e padrões aplicáveis. Isso envolve monitorar a empresa de forma geral para que a mesma siga as regras legais, evitando violações que possam resultar em penalidades. Existem algumas áreas de compliance dentro de uma organização, que podem incluir questões ambientais, trabalhistas, financeiras e de segurança, por exemplo. Agora falando um pouco sobre a governança corporativa, que é um sistema que supervisiona e orienta uma empresa para assegurar uma administração eficiente, ética e benéfica para os acionistas e as partes interessadas. Envolve a estrutura da liderança, processos decisórios, transparência e responsabilidade. E o seu objetivo é para prevenir conflitos de interesses e promover também a prestação de contas e garantir a conformidade com as práticas empresariais ideais. Outros conceitos importantes são também os stakeholders e os shareholders. Os stakeholders é uma expressão que, se traduzida literalmente, significa partes interessadas. Levando isso para o ramo empresarial, o termo é utilizado para referir-se aos grupos de interesse, que são impactados diretamente ou indiretamente pelos atos de uma organização ou um projeto. Já os shareholders, se traduzida, significa aquele que possui uma parte. Considerando o contexto empresarial, os shareholders são aqueles que possuem uma parte da organização empresarial, os chamados sócios e acionistas de uma empresa. Bom, falando um pouquinho agora sobre o Código de Ética, o Código de Ética, segundo o Ministério da Cidadania, é um conjunto de regras, princípios e valores que serve para orientar as condutas. Então, o Código de Ética é uma ferramenta que junta todos os princípios essenciais que sustentam a conduta ética, a fim de definir as diretrizes para promover o relacionamento saudável entre uma organização e os seus stakeholders. Trazendo para o lado de uma empresa, de trabalho mesmo, o Código de Ética seria o documento que orienta o comportamento de todos os funcionários. Então, ele faz com que haja uma postura homogênea na empresa e que todos os integrantes sejam iguais. Então, tem uma equidade entre todos os integrantes. E fortalece também a cultura organizacional. Portanto, considerando os conceitos já explicados e as teorias dadas em aula, decidimos relacionar essas questões com um filme muito popular entre os jovens, Os Jogos Vorazes, que é uma trilogia de filmes que se passa em um futuro distópico, onde a sociedade é dividida em 12 distritos e uma capital. Isso vai ser de acordo com a classe social das pessoas. E todo ano tem os Jogos Vorazes, que é um evento televisionado, onde uma dupla, um casal de pessoas de cada distrito, ela é selecionada para participar desse jogo de matança, onde o último que sobreviver vai poder viver na capital e ter vários privilégios. Com isso, a primeira relação que a gente conseguiu fazer foi com o utilitarismo de Bentham. Segundo esse pensador, é ético aquilo que fizer o maior número de pessoas felizes, ou seja, ele enfatiza a maximização da felicidade e do bem-estar geral. Dentro do filme, o governo usa a competição entre os jovens como um meio de controle social, o que pode ser interpretado como utilitarismo aplicado de uma forma distorcida, podendo ser visto como uma justificativa para esses jogos. Ou seja, o governo defende que sacrificar esses jovens pela paz e entretenimento do público é justificável para o bem-estar geral, isso é, para a estabilidade dessa sociedade criada. Outra relação que a gente conseguiu fazer foi com as virtudes aristotélicas. Para Aristóteles, é ético fazer aquilo que vai equilibrar os extremos. Portanto, em contraste com a sociedade que glorifica a violência dos jogos, a Katniss, a personagem principal durante o filme, representa virtudes como a coragem para desafiar a injustiça que ela vê como sendo esses jogos e a compaixão para proteger os outros, seja seu parceiro, o Pita, ou a sua irmã. Aristóteles, então, considerando toda essa situação, diria que, no filme, o equilíbrio entre os extremos é personificado na maneira como a Katniss enfrenta esses desafios sem se render à crueldade ou à submissão,
Ou seja, ela consegue sim equilibrar esses extremos. Dando continuidade, vou falar um pouco sobre a ética kantiana e como ela se relaciona com o filme. Kant acreditava que a moralidade está intrinsecamente ligada ao dever, ou seja, as ações devem ser guiadas pelo cumprimento do dever, independentemente das consequências. Em relação aos indivíduos, Kant enfatiza que cada pessoa deve ser tratada como um fim em si mesmo, não apenas como um meio para atingir um objetivo. Trazendo para o contexto do filme, no qual os participantes são forçados a lutar pela sobrevivência em um ambiente controlado pelo entretenimento e pelo governo, Kant valoriza a autonomia e a dignidade de cada indivíduo, veria a situação nos Jogos Vorazes como uma clara violação dos princípios éticos. Ou seja, a subjugação dos participantes em prol do entretenimento seria considerada inaceitável pela ética kantiana. Agora, trazendo um pouco sobre o relativismo cultural, pode-se dizer que tal conceito é a ideia de que as práticas éticas e morais são relativas a cada cultura. Ou seja, o que é considerado moralmente aceitável ou correto pode variar de uma sociedade para outra. No cenário de Jogos Vorazes, esse conceito é claramente visto na diferença das percepções éticas que o Capitólio e os distritos no filme possuem. Um exemplo disso é a forma como o Capitólio enxerga os Jogos Vorazes, como eles acham moralmente aceitável tudo aquilo, enquanto os distritos veem os jogos como algo cruel e injusto. Por fim, as considerações finais do nosso estudo de caso são que o fato do filme se passar em um contexto empresarial, ser mundialmente conhecido e apresentar vários dilemas éticos, permitiu-nos a relacionar o seu enredo, que é facilmente entendível pelo público, com conceitos criados por grandes filósofos, como Kant e Aristóteles, que são considerados um pouco mais complexos. Isso nos fez entender que a ética e compliance pode estar em vários cenários do nosso cotidiano e da atualidade. Bom, e aqui estão as nossas bibliografias que a gente utilizou para fazer o trabalho. Muito obrigada pela atenção.